Olá, boa noite. Seja bem-vindo e bem-vindo ao cenário econômico desta quinta-feira pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente aqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos direto aos destaques do dia. O mercado reduz a previsão de rombo nas contas públicas para este ano, para 2018. BNDES fecha o ano com o menor desempenho de desembolsos nos últimos 10 anos. A indústria têxtil divulga os números de 2018 e as perspectivas para 2019, um setor que a gente sabe é bem afetado pelas importações da China. Caem os juros do cheque especial e também do empréstimo pessoal, mas num ritmo bem diferente da queda da taxa Selic. Aqui no estúdio, Nilson Pereira vai falar com a gente sobre as perspectivas de emprego para o ano que vem, no cenário econômico que está começando. A gente começa essa edição falando justamente dessa expectativa, da previsão no que se refere às contas públicas. É um resultado do Ministério da Fazenda, chamado Prisma Fiscal, e eles ouvem aqui, o Ministério ouve analistas de instituições financeiras. Então, a previsão do chamado déficit primário, que é justamente o chamado rombo nas contas públicas, numa linguagem mais popular, a estimativa é que em 2018 ele fique em 126 bilhões e 62 milhões de reais, segundo esses analistas. É um número menor do que a previsão anterior de novembro, que era de 131 bilhões de reais, e isso a gente sabe que está tendo votação de pautas bombas no Congresso Nacional. Apesar disso, por enquanto, essa aqui é a estimativa. A meta para 2018 é essa aqui, 159 bilhões de reais. Então, com isso, com essa expectativa, se fecharmos dentro desse número que eu acabei de dizer, a gente vai fechar 2018 dentro da meta autorizada pelo Congresso Nacional, que é este número aqui, um pouquinho maior. Para o ano que vem, para 2019, a previsão desses analistas é de 100 bilhões 310 milhões de reais e a meta para o ano que vem é de 139 bilhões de reais, estaria, portanto, dentro dessa meta. Esta é a última tela, exatamente. Eu vou agora até Brasília conversar com Paulo Leite, porque hoje teve uma série de acontecimentos por lá. Teve mais nomes definidos para o Banco Central, né, Paulo? Teve também uma medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer, que autoriza capital estrangeiro de 100% nas companhias aéreas, e também esses números do BNDES, que ficou aí com um desembolso menor em 10 anos. Paulo, boa noite. Conta tudo isso pra gente. Vanessa, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Conto sim, começo então com o BNDES. O banco deve fechar este ano com o menor nível de empréstimos em comparação com o PIB brasileiro, pelo menos desde 2010. Se as previsões para este ano, para esse finzinho de ano, se confirmarem, termina com 0,99% do PIB. No ano passado, por exemplo, foi um pouco a mais, 1,08% do PIB. E em 2010, 4 vezes mais, 4,3% do PIB. O BNDES é ligado hoje ao Ministério da Fazenda e será ligado, portanto, ao Ministério da Economia e será presidido a partir do mês que vem por Joaquim Levy, que foi ministro da Fazenda em 2015, durante o governo de Dilma Rousseff. Ele participou de um seminário recentemente e falou sobre o papel desses bancos de fomento, de desenvolvimento. Disse o seguinte: o papel desses bancos é trabalhar em parceria hoje com o setor privado. Falando agora sobre aviação, Vanessa, teve hoje uma medida provisória editada pelo presidente Michel Temer. E a medida provisória não deixa mais dúvida em relação à participação de grupos estrangeiros em companhias aéreas brasileiras. Hoje existe um limite. Esses grupos estrangeiros só podem controlar até 20% de uma companhia aérea brasileira. A partir de agora, com a medida provisória, não tem mais limite. As empresas estrangeiras podem controlar até 100% de uma companhia brasileira. Lembrando, medida provisória tem força de lei, vale imediatamente, mas para seguir valendo tem que passar pelo Congresso Nacional. Para finalizar, uma notícia aqui da sede do governo de transição. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, indicou hoje mais 2 nomes para o Banco Central, 2 nomes para a diretoria do Banco Central. Ele já havia indicado o presidente do Banco Central. São eles o economista Bruno Serra Fernandes, que vai para a diretoria de política monetária, e o administrador e economista João Manuel Pinho de Mello, que vai para a diretoria de organização do sistema financeiro. Assim como o presidente indicado do Banco Central, esses 2 diretores têm que passar pelo Senado antes de assumir no Banco Central. Vanessa, você.
Obrigada, Paula, por todas essas informações. A indústria têxtil aqui do Brasil divulgou um balanço de 2018 e também a perspectiva para o ano que vem, 2019. Quem tem os detalhes e conversa com a gente direto da redação da TV Brasil em São Paulo, hoje é Priscila Cash. Oi, Priscila, boa noite. Oi, Vanessa, boa noite para você, boa noite a todos. A indústria têxtil e de confecção no país teve queda de 2% na produção este ano e fecha 2018 com 27 mil empregos a menos, segundo o balanço divulgado pela Associação Brasileira do Setor. A venda no varejo não chegou a 1% de crescimento e ficou em 0,8%. Mas quase 67% dos empresários estão otimistas com o próximo ano, também segundo a associação. A projeção é de que o ano que vem feche com um saldo positivo de 20 mil empregos a mais. 65,74% dos empresários pretendem ampliar investimentos. Apesar disso, mais de 17% pretendem reduzir o número de colaboradores, quase 16% pretendem adiar investimentos e 6% devem fechar unidades. Vanessa. Obrigada, Priscila. Essa concorrência forte da China, né? A gente vai falar agora das taxas de juros para cheque especial e também para empréstimo pessoal. Esse balanço foi divulgado hoje pelo Procon aqui de São Paulo. As taxas caíram, acompanhando, claro, o ritmo da taxa Selic, mas numa proporção bem inferior, né? A gente vai falar aqui do cheque especial, é a taxa média anual por banco em relação à taxa média anual dos bancos. Então, a gente tem um panorama geral primeiro entre as instituições financeiras. Então, o que é que isso significa? A Itaú ofereceu ao longo do ano a taxa mais baixa, média de 12,25%, em comparação com o Santander, 14,94%, uma diferença aqui de 21,96% entre a taxa mais baixa do cheque especial e a mais alta. E aqui tem todas as taxas para você já dar uma olhada desses bancos que foram pesquisados e já saber onde que é melhor para pegar crédito em relação ao cheque especial. Essa aqui foi a média anual, 13,26% é a média dos bancos, a do Santander bem para cima. E no que se refere aqui ao cheque especial, a gente está agora em 13,26% na média. Mas começamos o ano com 13,41%, uma queda então de 1,59% para o início do ano até agora em relação ao cheque especial. Agora, em relação ao empréstimo pessoal. Mais baixo ficou com o Bradesco, 6,22%, e o mais alto, de novo, com o Santander. Neste caso, uma diferença de 42,16%. A taxa mais alta para empréstimo pessoal, 7,89%, e a do Bradesco, 6,22%. 6,27% a média de 2018 e a gente começou com 6,32% no início do ano, em janeiro, portanto uma queda, uma diferença de 0,64%. Deixa eu só conferir um número aqui para ver se ele está correto. Tem um erro aqui. Essa bolinha azul que a gente está comparando lá com o Santander, na verdade, é a comparação equivocada. Caixa Econômica Federal teve a menor taxa, 5,55%. Assinalamos aqui o número errado e eu caí. Feita a correção, a gente tem aqui um plano geral, que é justamente o que o Procon falou, está aqui nessa tabela. A gente tem aqui a variação da taxa Selic. Em janeiro estava com 7%, foi caindo. Em abril ficou em 6,5% e foi se mantendo até dezembro. O mesmo não aconteceu em relação às taxas. Por exemplo, empréstimo pessoal é essa aqui azul. E olha a diferença, enquanto a Selic está em 7%, estava em 108%, uma diferença assustadora, né? E aí, o que o Procon foi constatando é que depois, lá para o meio do ano, junho, julho, essa taxa se mantém estável, acompanhando a estabilidade também da Selic. Mesma coisa em relação ao cheque especial, aí juros de 352% em relação aos 7% da Selic. Isso aqui ninguém explica, né? Essa diferença imensa entre a taxa de juros básica da economia e esses juros tão elevados, ninguém consegue explicar essa magia. E aí, ela se mantém estável aqui também, acompanhando essa variação do segundo semestre. Falamos então das taxas de juros do Procon, vamos saber como é que fechou o mercado financeiro hoje. Ficou lá para trás, tá aqui, deixa eu achar minha tela, pronto. Ibovespa.
Hoje fechou em alta de 0,94% aos 87.798 pontos. Resultado de quê? Dessa medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer, que permitiu 100% de capital estrangeiro nas companhias aéreas, reflexo na Gol. As ações da Gol fecharam em alta de 13%, a Azul também por volta de 5%. Esses fatores internos repercutiram aqui no índice Ibovespa e também as questões internacionais que a gente vem falando aqui. Essa trégua comercial entre China e Estados Unidos que está sinalizando para bom termo e também aquela questão do Brexit. A Theresa May ia enfrentar hoje um voto de desconfiança, teve um voto de confiança confirmado, então ela continua no cargo, continua no poder e tudo isso estabilizou o mercado financeiro. A gente tem essa repercussão aqui positiva. Dólar comercial também fechou em alta, 0,72% a R$ 13,88. As ações da Petrobras. Ontem a gente disse aqui que o preço da gasolina ia subir na refinaria e hoje foi anunciado que vai cair. Então, uma redução de 1,50% no preço da gasolina nas refinarias hoje vai de R$ 1,61 de ontem para R$ 1,58. Entre hoje e amanhã. Esse R$ 1,58 passa a valer amanhã e esse R$ 1,61 foi o que a gente falou aqui ontem. Está aqui o anúncio. Quer dizer, é essa política de preços, de refletir imediatamente o que acontece no mercado externo, então a gente fica sujeito a ter variações tão intensas de um dia para outro. Pelo menos o saldo é positivo, a gente espera sempre aquele resultado positivo na bomba. Alta de 0,21%, R$ 23,32 as ações da Petrobras. Já falei desse assunto. Bom, hoje o controlador da Avianca deu uma entrevista para uma emissora de TV colombiana. A gente tem as imagens dessa entrevista coletiva e ele disse que a Avianca consegue um empréstimo da United Airlines e que esse empréstimo até janeiro vai estar na conta e vai ser capaz aí de pagar parte das dívidas da Avianca. Com isso, German Efremovic disse que a companhia vai reduzir o endividamento, que está estimado em mais de 500 milhões de reais. Para esse empréstimo, o controlador usou como garantia ações da própria Avianca Holdings, que não tem relação com a Avianca Brasil. Segundo ele, com a liberação desse financiamento, o problema de liquidez da Avianca vai ser superado. Enquanto isso, a Avianca Brasil continua operando normalmente, foi o que disse o controlador. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, as perspectivas de emprego para o ano que vem. É rapidinho, fique com a gente. Estamos de volta com o cenário econômico. Eu volto também a conversar com Priscila Cast, na redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Porque, Priscila, atacado, varejo e serviços aqui em São Paulo ainda vão gerar mais empregos ainda em 2018? Pois é, Vanessa, o ano ainda não acabou e até o fim dele, mais de 99 mil vagas de empregos formais devem ser abertas no estado de São Paulo, no atacado e no varejo e no setor de serviços. A estimativa é da FEComércio São Paulo. Assim, o ano deve virar com 9.988.690 empregos com carteira assinada nesses setores, o que representa no varejo um saldo de 3.500 postos abertos no cálculo de admissões menos as demissões, uma variação positiva de 0,2% em relação ao ano anterior. A variação acompanhou os eventos sazonais durante o ano. No primeiro trimestre de 2018, por exemplo, o saldo foi negativo devido às dispensas de trabalhadores que tinham sido contratados para o Natal do ano passado. Ontem a gente falou que os supermercados são a atividade que terá o maior aumento no faturamento do ano e do Natal. E vai ser nos supermercados também que a abertura de vagas vai ser maior, com 5.227 novos vínculos. O pior desempenho foi no grupo de vestuário, tecido e calçados, que no acumulado do ano deve extinguir 4.721 vagas de emprego. Vanessa. Obrigada, Priscila. E aqui a gente continua falando de emprego, só que para 2019. Eu recebo aqui Nilson Pereira, que é CEO do Manpower Group, que é uma consultoria de recursos humanos. Obrigada por sua presença aqui. Vocês fizeram uma pesquisa, um levantamento com diversos empregadores. E qual que é a sinalização para o ano que vem? Eles estão otimistas para contratar ou mais ou menos? Nós realizamos essa pesquisa há mais de 10 anos aqui no Brasil e ela é uma pesquisa trimestral. E essa última pesquisa que foi divulgada essa semana,
os empresários estão mais otimistas para contratar no primeiro trimestre de 2019. Isso em relação a 2018? Isso em relação a 2018. Então, hoje, existe um dado positivo que a gente fala de 8%. O que significa esses 8%? Entre as empresas entrevistadas, existe mais empresas que querem aumentar os seus quadros em relação às empresas que pretendem reduzir. Claro que ainda existe um grande número de empresas, a maioria ainda está estável, dizendo que vai esperar. Essa é a maioria. É a maioria. 57% das empresas pesquisadas estão dizendo que não ter uma expectativa de contratação. Eu entendo que é um dado, sim, positivo. É uma perspectiva de geração e de criação de empregos. Esses quase 60%, então, de empresas que ainda não pretendem contratar, a gente pode fazer uma leitura positiva desse dado. Na última pesquisa do último trimestre, isso foi quase perto de 77%. Então, a gente já está saindo de uma neutralidade para empresas que já pretendem fazer investimentos na geração de novos empregos. E esses quase 60% significam que eles vão esperar, não que necessariamente não vão contratar. É isso? É isso. Mesmo nos últimos trimestres, essa pesquisa ela já vinha com um indicador positivo, né? Claro que se esperava, depois da definição da eleição, talvez um aumento mais positivo, mas a realidade não se tem um clima de euforia. O que existe, sim, é um cenário positivo. Mas a geração do emprego, ela necessariamente depende da volta ao consumo. Né? Pois é. Enquanto a gente não tiver a concretização desse cenário positivo, dos dados macroeconômicos de uma forma mais otimista, os empregos vão demorar um pouquinho para serem criados nessa mesma velocidade. Pois é, e a gente tem esse cenário ainda se recuperando da crise, mas ainda lentamente, né, com desemprego em alta, renda em baixa. Há uma perspectiva, na sua opinião, de que as pessoas voltem a consumir diante desse cenário? Alguns setores a gente já vê uma reação melhor, né? O primeiro trimestre, por exemplo, a nossa pesquisa indica que o agronegócio é um setor que está mais otimista. É o que mais deve contratar. Exatamente. E quando a gente fala de agronegócio, é importante salientar que a gente não está falando do trabalhador no campo, mas toda a cadeia que envolve o agronegócio. Então, a gente já tem uma estimativa de uma super safra para 2019. Então, isso é um dado que não necessariamente depende do consumo, mas depende do momento e está muito relacionado ao momento econômico que a gente está vivendo. Muito relacionado à exportação também? Exportação, a uma recuperação do preço do commodity. Sim. Então, isso já é uma sinalização. E esses empregos, como você disse, eles não vão estar diretamente no campo, né? Porque o campo é bem mecanizado. Onde é que eles vão estar? Onde é que as pessoas podem buscar essas vagas? Toda na cadeia de logística, na indústria relacionada ao agronegócio, na produção. Então, tudo isso é onde existe essa expectativa de geração de empregos. E são vagas, assim, para todos os níveis, com muita qualificação, com pouca qualificação? Qual o perfil dessas vagas que vocês traçaram? Na realidade, a nossa pesquisa ela não entra nesse nível de detalhe. O que a gente busca é entender qual é a tendência, né, e orientar as empresas se há um reaquecimento, se há uma demanda maior por mão de obra. Então, a gente não entra nesse nível de detalhe qual é o perfil. E não dá nem para oferir a partir do perfil do agronegócio de hoje como seriam essas vagas? O que a gente tem na nossa consultoria hoje, as vagas operacionais e as vagas relacionadas à área de atendimento, elas estão surgindo novamente, né? Certo. Por que o atendimento? Porque a forma de lidar com o consumidor, o e-commerce, a forma como se comercializa hoje, obriga as empresas a ter mais pessoas na área de atendimento. Então, a gente já vê isso também, essa recuperação. Na indústria também, depois do agronegócio, a indústria é um setor que também está mais otimista e óbvio que ela vai demandar mais funções operacionais. Perfeito. E qual o setor que está menos otimista e o que não deve contratar? Ainda continua sendo o setor de construção, né? É o único setor que está negativo, quer dizer, as empresas estão dizendo que vão reduzir do que contratar, mas esse é um setor que demora a se recuperar, né? A gente ainda tem um pouco dos efeitos da Lava Jato, mas é um setor que depende muito dos investimentos públicos, né? O quanto o governo vai investir em obras, e também é um setor que depende do crédito, para as pessoas voltarem a fazer investimentos, compras de longo prazo. Então, é um setor que historicamente, ele demora mais para se recuperar. E que gera bastante emprego, né? Sem dúvida. É um setor que estimula todo um entorno, né? Estimula uma cadeia de empresas.
Você citou a indústria, agronegócio, então por regiões do país, onde é que o emprego vai estar mais em alta? Justamente no estado do Paraná, que está muito relacionado ao agronegócio, e depois o estado do Paraná é o estado de Minas, que a gente tem tido uma recuperação dos preços do commodity, então o setor de mineração, o setor da indústria de mineração também já tem recuperado, já tem dado sinais de recuperação. Em relação à indústria também? Também, em setor da indústria. Mesmo o estado de São Paulo, por exemplo, não deve gerar muitos empregos na área da indústria? Não, o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo é um dado também otimista, mas ele está mais dentro da média, ele não teve um salto. E, infelizmente, o único estado que continua negativo é o estado do Rio de Janeiro. Reflexo de quê? Aí tem a ver com a situação política que o estado vive e também o setor de construção e o setor também de oil and gas que a gente fala, são setores que demoram mais para recuperar. Que é gás e petróleo. Exatamente. E por que eles estão passando por essa crise lá no Rio de Janeiro em relação a gás e petróleo? Ainda tem a ver com a questão da Lava Jato, tem a ver ainda com o preço do petróleo que não houve uma recuperação, tem a ver com o momento político que o Estado passa, então tem uma série de consequências, né? Sim. E que a gente ainda, infelizmente, não consegue, as empresas não conseguem ter um cenário mais otimista para a criação de empregos. Quer dizer, são vários nós e vários tipos de nós, né? Difíceis Exatamente. de desatar. Em relação ao Nordeste, por exemplo, que teve crescimento aí nos últimos anos, um bom crescimento, qual a perspectiva para aquela região especificamente? Infelizmente, a gente não abrange o setor do Nordeste, né? A gente não consegue medir pela pesquisa. A gente tem algumas operações no Nordeste, é um setor ainda que vem se recuperando também, né? E agora, essa época do verão, é um setor que acaba contratando mais, foi até o tema da reportagem anterior, Sim. que tem as vagas sazonais, né, as vagas de verão, que é normal essa geração de criação de empregos mais sazonais para o Nordeste. Que movimenta muito a economia também, né? Centro-Oeste entra na pesquisa, que também é muito forte em agronegócio. Mas, evidentemente, se a gente tem um indicativo que o agronegócio é o setor mais favorável, com certeza o Centro-Oeste tende a se favorecer por esse cenário. Agora, em relação ao emprego que deve vir aí no ano que vem, né? A gente está falando de possibilidade de vaga, um saldo ainda positivo, né? Talvez não naquele ritmo que todo mundo gostaria, mas vai haver o saldo, né? O líquido é positivo. Que emprego deve ser esse no ano que vem, considerando a reforma trabalhista que já foi feita, considerando também as sinalizações do presidente eleito, no sentido de que ele quer flexibilizar ainda mais a CLT. Então, de que emprego que a gente está falando para o ano que vem, na sua opinião? O que a gente percebe é assim, à medida que o consumo volta, é muito fácil a criação de empregos, porque assim, a maioria das empresas já tem uma capacidade ociosa. Então assim, eu entendo que são nos setores muito mais relacionados ao consumo, ao setor produtivo. O que a gente tem observado é que as vagas operacionais são as mais demandantes, onde as empresas vão precisar de pessoas já preparadas a operar, a voltar a funcionar. Isso a gente percebe também, não só na pesquisa, mas também os clientes as empresas que a gente acaba assessorando. Em vagas técnicas, né? Porque a vaga técnica, ela nunca deixou de ter vagas, né? Porque a gente tem uma carência de profissionais que a gente fala são as funções intermediárias, né? Não são as funções gerenciais e nem tanto as funções operacionais. E isso tende a piorar essa escassez, porque nesse hiato de 4 anos que a gente passou na crise, as próprias empresas também passaram por uma transformação, o tipo de mão de obra, o tipo de serviço que elas vão demandar. E a tecnologia hoje é uma área muito importante. Então, assim, questões de tecnologia, funções técnicas, certamente esses profissionais que conseguem, que têm essa qualificação, são os profissionais que vão se recolocar mais facilmente. E vale também, então, como dica para quem quer se qualificar, está pretendendo se qualificar, esse é um nicho interessante. Sim, isso sem dúvida. O profissional técnico, essa qualificação, a gente sempre recomenda, porque é uma qualificação muito rápida, a pessoa consegue ter um certificado, consegue se especializar numa determinada área, diferente mesmo até do curso superior, né? Porque o curso superior... São as escolas técnicas, na verdade, né? Exatamente. Então, a gente sempre incentiva as pessoas a buscarem. Ou mesmo a pessoa que já tem uma formação superior, ela buscar uma especialização. Técnica. Né? Técnica. Isso ajuda muito. Boa dica. Muito obrigada por sua presença aqui.
A gente que agradece, Vanessa. E a gente espera que essas vagas sejam maiores, né? A quantidade de vagas ainda para o ano que vem, que essa expectativa seja superada, né? Uma boa noite para você. Cenário Econômico amanhã de novo às 7 da noite. Até lá.